Olá, povo de Deus, sábado da nona semana do Tempo Comum, 5 de junho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Tobias 12, de 1 a 5, e de 15 e depois 20, e de Marcos 12, 38 e 44. Com os fragmentos que lemos nessa semana sobre o livro de Tiago, espero que tenhamos despertado o interesse por lê-lo na íntegra. Você estará conhecendo a história de uma família judaica piedosa que vivia num país estrangeiro, simbolizado aqui por Nínive, cidade situada na parte oriental do rio Tigre, onde hoje encontramos a cidade de Mossul, no estado de Ninalva, no Iraque. Os protagonistas dessa história são Tobit e Ana, com o filho Tobias, que se casou com Sara. Vários temas familiares, culturais e religiosos aparecem na trama e são sempre tratados com uma naturalidade impressionante. O relacionamento do casal Tobit e Ana, que tiveram de enfrentar problemas sérios quando Tobit ficou cego, pois Ana foi para o trabalho como empregada doméstica para ajudar a sustentar a família. Essa situação mostrou um desgaste no relacionamento dos dois, superado apenas porque a fé no Deus de Israel era muito bem solidificada. O filho Tobias empreende uma viagem longa na tentativa de reaver um dinheiro emprestado ao parente Raguel, e acaba voltando não só com o dinheiro, mas também casado com Sara, filha do devedor de Tobit. Um dos costumes do velho Tobit que mais chamava atenção e lhe provocava até perseguição era o de sepultar cadáveres. Para os judeus, tratava-se de um ofício impuro. O livro de Tobit o apresenta como um judeu exilado, patriarca em sua família, piedoso, observante e caridoso, que fica cego. Seu parente Raguel, pai de Sara, sofre ao ver a filha infeliz com a morte de todos os seus pretendentes. Tanto Tobit quanto Sara, vivendo em cidades distantes, pedem a Deus um fim para o sofrimento que vivem. Deus se comove com a situação de ambos e lhes envia o anjo Rafael, que por meio da medicina caseira cura os dois, libertando Sara do demônio Asmodeu e curando Tobit de sua cegueira. Enfim, com a intervenção de Rafael, o romance tem um final feliz, pois tudo se ajeita na vida da família. Tobias viveu com seus pais até a morte de ambos, cuidando deles com zelo e carinho. Depois disso, obedecendo o conselho de seu pai, deixou Nínive e foi com sua esposa Sara e filhos para a casa de seu sogro Raguel, em Ecbatana. Cuidou dos seus sogros também com atenção e respeito até a morte deles, herdando as posses tanto de Tobit quanto de Raguel. Teve vida longa, assistiu à queda de Nínive e era estimado por todos. O texto de hoje apresenta-nos dois temas: o papel de Deus na família de Tobit e Ana, por meio do anjo Rafael, e a prática da caridade por meio da esmola. O texto começa com Tobit mandando Tobias pagar o salário a Rafael e lhe manda acrescentar até uma gratificação. Então o anjo toma à parte Tobit e Tobias e lhes revela que é o mensageiro de Deus. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que permanecem diante da glória do Senhor e tem acesso à sua presença. Deus enviou-me para te curar, a ti e a Sara, tua nora. Agora bendizei o Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Eis que subo para junto de quem me enviou. E antes lhes deu um conselho: fazei o bem
e o mal não vos atingirá. É valiosa a oração com jejum e a esmola com justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que dão esmola serão saciados de vida. Aqueles, porém, que cometem o pecado e a injustiça são inimigos de si mesmos. Marcos 12, de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. E Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Estamos hoje diante de mais uma lição de Jesus para as nossas vidas. O texto de Marcos nos apresenta 2 situações contrastantes ao extremo, mas tão comuns no nosso dia a dia. Na primeira cena, Jesus revela a uma grande multidão a hipocrisia natural dos doutores da lei, que têm um comportamento tão habitual às pessoas dessa classe, que já nem nos damos conta de observar. Pessoas preocupadas com o ter, com as aparências, que são muito piedosas, com longas orações, e que são sem escrúpulos e éticas no relacionamento, sobretudo com os pobres, aos quais exploram despudoradamente. Na segunda cena, uma pobre viúva, símbolo de todos os pobres da época, que viviam sendo explorados, inclusive pelos doutores da lei. Havia um comportamento que era comum de ser observado no templo. Pessoas que trocavam suas moedas maiores por inúmeras pequenas moedas para fazer volume e barulho na hora da oferta. Jesus disse que estes davam o que lhes sobrava, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Essa comparação é colocada como um exemplo de como se deve fazer a oferta. Está posta a situação. Com quem a gente aprende mais? Com os soberbos doutores da lei ou com os pobres que sabem organizar suas vidas a partir do que têm para viver? Como nos diz Pagola, não nos enganemos. Estas pessoas simples, mas de coração grande e generoso, que sabem amar sem reservas, são o que temos de melhor na igreja. Elas são as que mantêm vivo o Espírito de Jesus no meio de outras atitudes falsas e interessadas. São as que creem verdadeiramente em Deus. São as que fazem o mundo mais humano. Dessas pessoas, precisamos aprender a seguir Jesus. São as que mais se parecem com Ele. E aqui então terminamos com esse belo conselho do nosso anjo Rafael a Tobit e Tobias. É valiosa a oração com jejum e a esmola com justiça.
Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas do que acumular tesouros, pois a esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Um beijo no seu coração.